Bom dia. Eu vou fazer uma audiodescrição minha. Eu sou mulher, estou usando uma blusa marrom e preta e atrás de mim tem um fundo amarelo. Muito obrigada pela presença de vocês nesse webinar. Tem mais algumas pessoas entrando, mas eu já vou iniciar aqui os primeiros momentos, porque é um webinar rico, com bastante informação. Então, eu já vou iniciar. A presença de vocês é muito importante aqui nessa sessão, que vai ser super interessante. Antes de apresentar a nossa convidada, eu vou passar algumas informações. Então, eu peço para que todos os microfones fiquem desligados durante a sessão, durante a apresentação da nossa convidada. O nosso webinar está sendo gravado, depois ele será editado e ficará disponível no canal do YouTube da WeConnect Brasil e nas redes sociais da WeConnect Brasil também. Eu vou deixar os links aqui no chat, tanto do YouTube quanto das redes sociais para vocês acessarem. Como teremos bastante conteúdo hoje, deixaremos as perguntas para o final da apresentação. Enviem pelo chat, convido vocês a deixarem mesmo suas perguntas aqui no chat, fiquem à vontade. E no final, a gente vai abrir para um bate-papo e a Mônica vai responder as dúvidas. Então, a Mônica vai trazer a sua apresentação, o conteúdo, e no final a gente vai abrir para um bate-papo e para as dúvidas. Seguindo, então, agora eu tenho o prazer de apresentar a nossa convidada de hoje. Mônica Ximenes é fundadora e CEO da MCM Brand Experience, grupo de comunicação integrada com atuação nacional e internacional, comprometido com a performance e responsável com diversidade e inclusão. Em 2017, Mônica conseguiu elevar a empresa graças ao programa de mentoria para fornecedores de diversidade da Monsanto, pelo qual foram selecionados. A Mônica é presidente do Conselho de Empresárias da WeConnect International do Brasil. Foi eleita Mulher Empreendedora Global do Ano pela WeConnect International, reconhecida como empreendedora global pela IWEC International e é participante do programa Winning Women da UI. Com mais de 20 anos de experiência em gerenciamento de marketing e comunicação e eventos, é responsável por contas como IBM Brasil, BASF, Johnson & Johnson, Nestlé, Google, Souvenir, Dell, Unilever e outras. Realiza importantes palestras com os temas O Feminino da Voz, sobre empoderamento feminino, Essência, uma palestra biográfica motivacional, A Voz da Sua Marca, sobre branding, e Todos os Tons da Inclusão, um convite aos temas diversidade, inclusão e sustentabilidade. Mônica é cantora, casada e mãe do Leonardo. Então, abro espaço para a Mônica. Seja bem-vinda, o palco é seu. Que lindo, obrigada, Lu. É engraçado quando falam da gente, não é? Essa primeira sensação de, nossa, falar sobre mim não é uma coisa tão simples. Então, a gente já começa falando de branding pessoal, como é difícil a gente se dar conta das coisas que a gente realiza, né? E quão importante é que a gente consiga perceber para poder comunicar todas essas coisas. Obrigada, Lu, obrigada mesmo. O time de assessoria faz um bom trabalho, mas a gente nem sempre fica ouvindo. Então, bom dia para todo mundo. Tem um monte de gente que eu estou vendo os nomezinhos: Jéssica, Gaia Lira, Thaís Santana, Tânia Mendes, Tainá Mendes, Tatiane Miyashiro, Gabriela Lira e a Maísa, que trabalha comigo. A Thaís também trabalha comigo. Então, bem-vindas, bom dia. Eu sei que 9 horas da manhã, para a gente começar conteúdo é sempre complexo, mas que bom que vocês estão aqui. E para quem vai assistir a gente depois, esse é um espaço democrático aberto onde não existem verdades absolutas. Todas as coisas, quando a gente está falando de marketing, de gerenciamento de pessoas, de estratégias, todas as coisas mudam o tempo todo.
porque as pessoas mudam e tudo é feito por pessoas e para pessoas. Então, enquanto a gente está vendo o mundo mudar, as pessoas mudando, as ferramentas mudam, os algoritmos mudam, o jeito de lidar com as coisas muda. Pandemia está aí para poder contar essa verdade para a gente. Tudo que a gente vivia antes da pandemia agora tem uma nova cara, tem um novo jeito de olhar, um novo jeito de fazer. Ontem eu estava respondendo para uma entrevista, ela perguntou: o que mudou no seu negócio? Eu falei: ele inteiro. Né? E daí o que muda na sua vida? Ela toda, porque de repente eu tinha um produto e um serviço que por conta da pandemia eu tive que mudar tudo para poder minha empresa continuar funcionando. E como volta? Volta nova, de novas cores, novos jeitos de lidar com novas experiências. Quem passou por uma pandemia consegue passar por muita coisa, porque foi muito sofrido, né? E essa questão toda da gente usar a nossa criatividade para poder fazer marketing, para poder chegar em outras pessoas, chegar em outros lugares, foi desafiador, mas nos deixou melhores para esse futuro que a gente está vivendo agora. A gente tem mais musculatura para poder falar sobre os assuntos, para poder achar novas possibilidades e novas estratégias. Então, eu vou falar um pouquinho hoje de marketing, um pouquinho de branding e um pouquinho de redes sociais. A Maísa, que trabalha comigo, que é especialista em redes sociais, ela vai falar com vocês depois no final sobre ferramentas, quais são as ferramentas mais utilizadas agora, o que a gente pode usar de ferramenta programática. Então, nesse pedaço, a Maísa vai poder compartilhar a experiência dela, que é melhor que a minha, porque ela é que faz isso para a gente. Vou começar a compartilhar aqui, então, a minha tela com vocês. Todo mundo tá vendo? Então, tá bom. Então, aqui. Marketing em redes sociais. Vamos falar sobre esse assunto e como é que isso pode nos ajudar no nosso negócio. Como o marketing me ajuda a gerar valor para a minha marca? Acho que esse é um ponto interessante. Eu sou contratada do consulado americano para poder falar sobre branding de internacionalização. Né? Quando a gente pensa em mudar nossa marca de país, saindo do Brasil e indo, no caso deles, para os Estados Unidos, o que a gente tem que pensar na marca? Né? Quais são os atributos que a gente tem que ter na marca? Isso sempre me fez refletir em como é que eu olho a minha marca aqui, o que eu tenho que fazer por ela, né? Quando eu tenho uma estratégia de marca bem definida, eu consigo fazer com que ela seja desejada. Eu consigo fidelizar meus clientes, eu tenho uma ajuda para poder tomar decisões, porque os clientes estão comigo para tomar essa decisão. Ela me diferencia de um mercado super competitivo, gera leads e impulsiona vendas. Como é que a gente pensa isso de uma maneira concreta? Hoje a concorrência está muito maior em todos os negócios, de todos os setores. É difícil você achar uma empresa que diga: agora estou nadando de braçada, oceano azul, não tem ninguém competindo comigo, eu estou aqui sozinho. Isso é muitíssimo raro. E eu não acho que seja o caso de alguém de nós aqui na WeConnect. Se for, já coloca aqui no chat que eu quero te seguir muito para poder saber como é que você achou esse nível de diferenciação. Porque hoje a diferenciação competitiva faz a gente pensar no nosso negócio de um outro jeito. Eu não estou só batendo na porta do cliente. O meu cliente também pode ser o meu concorrente, o meu cliente também pode ser outras empresas que eu não esteja enxergando. Então, como é que eu me mapeio, como é que eu mudo, crio um diferencial competitivo? Olhando para a minha marca. Então, eu olho para os meus atributos de marca, olho aquilo que eu entendo que o mercado quer ver e dou visão para isso. Então, eu enxergo aquilo que eu preciso para poder tomar decisão, eu enxergo aquilo que eu preciso na minha marca para poder comunicar para o meu cliente, para daí colocar a luz nisso. O tal do pitch elevator, que a gente faz muito na WeConnect, né? Tem 1 minuto e meio, tem 3 minutos para poder contar sobre o seu negócio. Do que é isso? Isso é ter claro e muito fresh na sua mente aquilo que você precisa comunicar sobre quem é você, sobre qual é o serviço que você quer fazer. Então, isso a gente olha na estratégia de marca. Daí você precisa desenhar estratégia de comunicação para todos os canais. Então, a gente colocou alguns exemplos aqui de alguns canais, mas a gente sabe que são muitos. O nosso canal de sair de casa, abrir a boca, tô na rua, pronto, já é um canal. Sentei para almoçar com o cliente, outro canal. Mas tem outros mais formais. Como é que a gente está cuidando de atendimento a clientes, né? Então, as grandes empresas têm áreas específicas só para isso, para o pós-venda, para a venda, né? A gente lá na agência tem uma área só de atendimento, para o cliente poder falar e a gente conseguir entender as necessidades do que ele tem para a gente poder montar projetos. Redes sociais é hoje um super canal de comunicação, porque lá você fala de atributo, lá você fala de estratégia, você comunica, é sua percepção de marca valendo todos os dias, a cada 30 segundos tem um novo input, um novo algoritmo. Assessoria de imprensa é um outro jeito da gente conseguir falar disso. Blogs especializados, então você conseguir
falar daquilo que é o seu negócio num blog dá a oportunidade das pessoas entenderem o quão técnico você é, o quão especialista é do seu negócio. Não é um negócio que é visto 100% do tempo? Não, mas é uma referência. Se você quer se tornar referência daquele assunto, você pode criar um blog para isso. Website, hoje que é meio obrigatório, né? Apesar das redes sociais hoje terem ajudado muito nesse aspecto, tem gente que já não tem mais website porque usa só rede social. Mas está lá, para um conteúdo estático, que você muda, mas não muda todo dia, igual a rede social. Para esse conteúdo estático, para a pessoa entrar, digitar lá no Google, que é a ferramenta mais de busca que a gente mais conhece, sobre a sua empresa, se seu website está lá, fica mais fácil dele conseguir ter as referências. Newsletters servem para quê? Para a gente poder comunicar novidades e manter o nosso cliente sabendo do que está acontecendo no mercado, não só sobre a minha marca. Então, a newsletter não é para dizer a MCM está completando 25 anos e fizemos tal coisa. Isso é um ponto, é legal, a gente coloca isso no nosso site, a gente coloca isso nas nossas redes sociais, mas na nossa newsletter a gente conta para o nosso cliente as informações de mercado sobre o segmento dele. O que ele precisa saber sobre o negócio dele, quem são os concorrentes dele, o que está acontecendo de movimentação no mercado dele. Então, essa newsletter cria uma conexão entre aquilo que a gente quer oferecer para o cliente e aquilo que ele precisa saber sobre o próprio negócio dele. Então, a gente cria conteúdos diferentes e relevantes para cada tipo de ferramenta de comunicação. E lembrando que em algum momento da vida a gente tem que juntar todas elas e dizer, tá bom, qual é a imagem que a gente está passando? Quando as pessoas olham para a nossa marca em diferentes veículos, qual é a imagem que a gente está passando? Falo rápido, então lembra aí de colocar no chat se você tiver perguntas. Construa seu branding sabendo que ele vai além da sua identidade visual. A identidade visual é importante? Super! Porque tem algumas marcas que elas não precisam nem ter o nome. Você olhou, tá lá o exemplozinho da maçã. A gente olhou a maçã, a gente sabe o que é. Estamos falando de Apple. Quando a gente olha o Google, está escrito Google. Quando a gente olha Unilever, está escrito Unilever. Quando a gente olha Coca-Cola, está escrito Coca-Cola. As marcas hoje, elas valem muito mais às vezes do que a própria empresa, porque a marca se tornou uma própria empresa. Então, olhar para a nossa marca e ver se ela está representando aquilo que nós somos, é um jeito da gente olhar para o nosso mercado e ver possibilidades de aumento de venda, de circuito, de conseguir ser visto de outra forma. Então, dá uma analisada no seu logo, ele comunica quem é você. Então, o meu, por exemplo, tem lá, eu me usar como referência só para não falar dos outros, né? MCM Brand Experience. Quando você olha MCM, hoje o meu mercado já sabe que MCM somos nós. Mas por que a gente coloca o Brand Experience? Porque para quem não conhece, precisa saber o que eu faço. Então, a minha marca hoje é MCM Brand Experience. Eu trabalho com experiência de marca. O que eu faço hoje para todos os clientes é experiência de marca. Então, tá lá na minha assinatura. Tem outros que não precisam, que usam isso visualmente. O YouTube está ali no cantinho, mas ele tem aquele formato de televisãozinho, ou seja, ele parece que é um vídeo. Né? Agora, já foi investido tanto na marca que ele já não precisa se auto-explicar na marca. Mas a gente precisa, para o cliente poder olhar o nosso logo e dizer, tá bom, o que ela faz? Né? Ela faz, tá escrito na marca dela, tá claro isso? A nossa cultura empresarial também fala da nossa marca. Então, como as nossas pessoas começam a falar sobre nós no mercado. Então, o que a gente está trazendo de cultura interna é externalizado através das pessoas que trabalham conosco. Então, essa cultura é importante. Na MCM, por exemplo, a gente tem publicado os nossos valores no nosso site. A nossa cultura e os nossos valores estão lá publicados no nosso site. Então, quem vem trabalhar com a MCM já está lá. Olha, somos nós. Isso combina com você? Porque é assim que a gente é. Nosso posicionamento de marca, quão é importante a gente dizer o que a gente faz e aquilo que a gente luta, quais são as nossas causas, visão, missão e valores. Hoje mudou um pouco esse formato de que a gente tem que ter pendurado na parede, né? Missão, visão e valores. A gente tem que ter internalizado dentro das pessoas. E ele pode estar num quadrinho, ele pode estar na reunião que a gente faz mensal com todo o time, que a gente coloca lá de novo, ele pode estar num jogo americano na cozinha, ele pode não ser mais os três, ele pode ter um que junta os três, ele pode mudar isso pelo nome de propósito. Então, hoje a gente tinha antigamente essa coisa muito delimitada. Hoje a gente precisa saber que ela existe, mas ela pode ter outros nomes e ela pode ter outro jeito de comunicar. Pós-venda e relacionamento com o cliente. Esse é um dos assuntos de branding super complexos, porque a gente é super especializado em vender.
né? E daí a gente está falando de concessionária, de todas as empresas, né? A gente comprou o carro até vender, o cara nos ama, liga para a gente todo dia, manda WhatsApp, né? Estou comprando a geladeira, a empresa me liga todo dia para poder fechar um negócio. Fechei o negócio, o carro furou o pneu na outra esquina, eu falo para ele, mano, eu acabei de comprar um carro zero, o pneu furou? Ah, desculpa, agora é área de pós-venda. E a área de pós-venda fala com você? Não. Então, hoje existe um investimento muito grande, porque isso a gente está falando da marca. Então, vender um serviço, vender um produto é tão importante quanto manter o cliente querendo comprar de você para sempre. Então, em empresas de serviço, como é a minha, a gente traz isso para dentro do atendimento. O atendimento tem que manter viva a chama dentro do cliente de que ele pode contar com a gente para a gente poder continuar resolvendo os problemas dele. Não é só na hora de fechar o contrato. Se eu quero que esse contrato continue, a gente tem que olhar para isso com bastante responsabilidade. E é o marketing que cuida disso. E a qualidade do serviço e do produto que a gente está oferecendo, né? É bom, tem um preço bom, ele é bem absorvido pelo mercado, ele é o necessário para o mercado. Então, vamos voltar para o comparativo de pandemia. Eu faço eventos presenciais. Não via valor nenhum em evento presencial durante 2 anos de pandemia. Então, a qualidade do meu produto, do meu serviço, estava sendo avaliada em como não presta. Não tem mais. Então, o que a gente faz? A gente muda o serviço, né? Então, a gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo no mercado para a gente poder ter o melhor produto e serviço. Como tem um posicionamento de marca, como eu quero que a minha empresa seja vista, como eu gosto de diferenciar dos concorrentes. A gente vai falar de concorrentes em outro momento, mas é importante que a gente escolha qual é o tipo de diferenciação que a gente vai ter. Vai ser preço? Se for preço, eu tenho que saber muito bem o que a China está fazendo, o que a Turquia está fazendo, como é que eles estão produzindo com o menor custo possível, porque se meu diferencial competitivo for preço, eu tenho que ter o menor preço o tempo todo. Se o meu diferencial competitivo seja qualidade, então eu tenho que estar em busca de tendências o tempo todo, saber sobre design de produto, saber sobre design de ideias, estudar o tempo todo, porque o meu diferencial competitivo é ser a pessoa especialista no tema. Oi, Lu! É ser a pessoa especialista no tema. Então, eu tenho que ter muito preço com tudo que está acontecendo de tendência para poder dizer, tá, eu vou te cobrar mais caro. Eu cobro mais caro porque eu sou especialista nisso, você não vai ter ninguém no mercado que seja tão especialista e que tenha estudado tanto seu produto quanto eu. Então, esse tipo de diferenciação é importante. O que você quer que a pessoa saiba? Você vai brigar pelo preço, você vai brigar pela especialização? Para você ter claro aonde você vai buscar a informação. Se é preço, gente, é tudo custo. Então, eu tenho que reduzir custo o tempo todo, buscar as melhores práticas de custo, as melhores possíveis, para poder ter o melhor preço e poder vender, porque isso é o que me diferencia. Se eu sou especialista, então não, pera, eu vou te mostrar que eu sou especialista. E lembrando, o especialista gera tendência, então não adianta ficar discutindo custo e ficar discutindo todo mês lá quanto que a gente está diminuindo na linha do custo, que eu tenho que investir em tendência. Se eu sou especialista nisso e me diferencio no mercado porque eu sou a especialista, eu tenho que gastar dinheiro com tendência, porque eu vou lançar tendências, eu posso ser a referência para o meu cliente como tendência, para que ele possa continuar expandindo. Posso ter um preço alto, mas entregar com qualidade excelente? Sim, desde que você cuide de toda a linha de produção para que ela custe pouco, é possível. Qual a experiência eu quero proporcionar para o meu cliente? Que ele continue comigo, que os negócios dele cresçam. O foco do meu negócio é o negócio do meu cliente. Se o foco do meu negócio for a minha empresa crescer, a gente não consegue caminhar, porque o meu negócio cresce quanto mais o meu cliente cresce. Então, eu sempre digo para as pessoas dos meus clientes, que são os atendimentos de marketing e tal, eu digo, você quer crescer na sua carreira, me contrata. Porque o meu negócio é fazer você decolar na sua carreira. Então, a gente hoje tem como diferencial competitivo trabalhar com práticas de ESG, a gente vai falar daqui a pouco disso. Nós aqui, todas, mulheres da WeConnect, a gente tem um diferencial competitivo que é nós somos empresas lideradas por minorias. E a gente está trabalhando com empresas que querem fazer negócios com empresas lideradas por minorias. Esse é um diferencial competitivo? Como é que eu estou dando luz para ele? Como é que eu estou fazendo isso ficar claro para o meu cliente? Né? Eu quero fazer o meu cliente crescer e quando ele cresce, eu cresço junto. Quais são os valores que eu quero mostrar para o meio da minha marca? Daí a gente vai falar especificamente disso. Conheça seu público, defina suas personas. Já ouviu falar de persona? Persona é aquela coisinha que a gente cria que é quase um alter ego. Né? Então, a minha persona é uma empresária, empreendedora de mais de 25 anos de trabalho, que trabalha especificamente com empresas que queiram fazer seus negócios com empresas voltadas para as melhores práticas de ESG
me tornei especialista nesse tema para poder falar dele com os meus clientes. Daí tem uma persona específica, então com quem eu me comunico? Quais são os perfis de pessoas que eu me comunico? É importante a gente saber isso na hora que a gente vai se expor nas redes sociais, e daqui a pouco a Maísa fala um pouquinho mais disso. Conheça o máximo o seu público-alvo, trace as características de quem é o comprador do seu negócio, estude o seu comprador, vai buscar a informação dele no LinkedIn, vai buscar a informação dele com as pessoas que você conhece, porque cada pessoa compra de um jeito. Então, qual é a referência de marca que ele quer ter sua? É aquela que você vai mostrar. Então, estude quem é a pessoa que você quer se comunicar. Defina personas, faça pesquisas, entenda quais são as aspirações desse público. Faça estratégias eficazes e direcionadas para um perfil específico, que é muito mais acertado do que atingir todo mundo, né? Então, estratégia de guerra. Se eu tiver que acabar com o mundo todo, eu tenho que começar um local. Se eu quiser construir um mundo novo, eu começo por um. Eu não saio mandando para todos os lados, plantando em todos os lugares. Eu tenho que escolher um lugar para isso. Quem é visto por todo mundo não é visto por ninguém, né? Essa é uma estratégia simples de redes sociais e de encantamento de marca. Você não pode ser especial para todas as pessoas. Então, defina um público que você sabe que quer, que é importante para você, para que ele seja especial. Conheça bem sua concorrência, isso é outro ponto super importante. Quem são os seus concorrentes? O que eles estão fazendo? Como eles estão se apresentando? Busque o máximo de informações possíveis sobre o seu concorrente. Tudo que você puder estudá-lo, tanto quanto o seu cliente, você precisa estudar a sua concorrência. Descubra o que ele tem de diferente de você, se ele está tendo mais negócios, menos negócios, de repente você está nadando de braçada nele. Mas o que ele tem que é importante, que você vai chegar numa concorrência e você fala, bom, eu já sei como é que ele apresentar isso. E eu sei que isso é muito difícil. O estudo de concorrência tem muita coisa visível que a gente consegue ver no LinkedIn e tal, mas proposta a gente não consegue ver, estratégia a gente não consegue ver. E daí é networking mesmo, que é outro tema que eu acho que a gente pode falar num outro momento, Lu. Estratégia de networking, né? Como é que a gente lida em construir mundos capazes que sejam interativos, onde a gente busca o melhor de referência de um lado e do outro para a gente poder construir o nosso negócio. O networking nos ajuda muito nisso, inclusive para poder fazer pesquisa. Tenha uma boa gestão voltada para as práticas de ESG. Por quê? Porque o mundo hoje não existe mais nenhuma opção e uma possibilidade da gente não pensar em práticas de ESG para diferenciação de marca, de mercado, de público, de tudo. Ontem, de novo, falando nessa entrevista sobre é verdade, a gente ainda tem um greenwashing, está acontecendo de verdade, o comprador está mesmo preocupado em comprar de uma empresa que tenha práticas de ESG. O que eu tenho respondido sobre isso é que, assim, hoje todas as empresas que têm capital aberto, elas não têm mais opção, ela não pode colocar só mais o indicador é uma das coisas, agora ela tem que mostrar os resultados, porque a gente teve um primeiro ano só de criação de indicador, um segundo ano onde a gente faz análise de mercado, e no terceiro ano a gente tem que fazer. Então, eu entendo que esse pós-pandemia agora você tem que encontrar quais são os indicadores para o seu negócio e para você dar visibilidade para o seu cliente das melhores práticas de ESG. Então, o que você está fazendo dentro de casa? E daí são coisas básicas. A gente está separando lixo interno dentro do escritório. A gente está propondo que as pessoas entendam que elas podem separar o lixo dentro da casa delas. O que pode ser reciclado? O que pode ser reutilizado? No meu caso de eventos, a gente tem uma preocupação muito grande de não deixar lixo, não deixar resíduo no pavilhão ou no local do evento. Né? Então, qual é a destinação correta daquilo que eu fiz? Eu estou construindo agora o pavilhão dos mais de 200 metros quadrados para uma feira que começa a semana que vem. É uma casa, né? 200 metros quadrados é uma casa gigante com um monte de gente dentro, que funciona 3 dias e no 4º dia derruba tudo, mete a marreta em tudo e acaba com tudo, né? O que a gente faz com esse tudo que fica no chão? Porque são toneladas. Então, o que eu faço com essas toneladas de resíduo que ficam? Então, se o pavilhão tem uma coleta seletiva, a gente usa. Se não, como estratégia da MCM, a gente garante que tem uma coleta seletiva nossa, que o cliente vai poder saber que nada ficou para trás. A gente faz o destino correto do lixo, a gente faz o destino correto da reciclagem, a gente doa material. Tem muito material de marketing que fica parado e a gente, ao invés de transformar esse lixo, a gente doa para quem faz produtos com isso. Então, tem ONGs que fazem brindes com lona, com bagum. Então, a gente pensa nessa destinação. Hoje é obrigatório para todo mundo que está pensando isso e desenvolver quais são as melhores práticas. E para a gente, que é o Econet,
nós estamos dentro do programa, nós somos um dos índices lá que eles colocam dos SLAs de compras. Olha, na área de compras, a gente está cuidando e a gente está trabalhando com a Econet, com mulheres empreendedoras. Então, nós já somos o indicador de ESG para esse cliente. Então, a gente precisa pensar na nossa cadeia para trás, como é que a gente traz isso para que ele enxergue que nós também estamos preocupados, nós não somos só o indicador. Então, pensando no futuro, a gente precisa olhar para isso. Estava em Londres agora, 3 semanas atrás, quando teve aqueles 41 graus, né? A filha de uma amiga, a gente saiu 2 dias depois, e ela falou, mãe, o que vocês fizeram com o planeta para a gente chegar aqui? Então, tem uma visão nova hoje das crianças e dos adolescentes que nos questionam sobre as práticas do que a gente fez nos últimos anos, né? Então, a pergunta foi o que vocês fizeram para que a gente chegasse a 41 graus em Londres, que nunca teve. Sim, nós fizemos, mas a gente também pode consertar, porque nós ainda somos a geração que está consertando. Então, deixe claro, pense no que você pode fazer, coisas pequenas, coisas médias, coisas grandes, ações de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, e deixe claro o que você está fazendo. Isso também é uma estratégia de marketing. Saiba formar e inspirar times. É isso, quanto mais você se expõe dos seus desejos, do seu jeito de ver o mundo, de transformar o mundo, mais você inspira o seu time e as pessoas caminham com você para os caminhos, para os mesmos lugares. Então, a liderança inspiradora sempre facilita no momento da gente conseguir contratar a time e a gente conseguir continuar falando com o nosso cliente. E agora a gente vai começar a falar de conteúdo, que eu estou aqui calculando o tempo. Planeje um conteúdo que gere valor para o público-alvo. Fazer conteúdo pensando na audiência, ou seja, de fora para dentro, não simplesmente expor seus produtos e serviços. Ou seja, minhas redes sociais, meu site, todas as coisas que eu faço, são só para expor produto? Não, eu tenho que envolver as pessoas. Elas têm que entender que eu falo deste assunto, que as pessoas vão atrelar o seu momento de descontração, ou de entretenimento, ou de busca a uma necessidade. Oi, Danzinha. Então, como é que a gente transforma esse conteúdo para que ele seja interessante para quem está consumindo? Não é só falar da minha vida, mas falar da minha vida também é importante. Não é só falar do meu negócio e dos meus produtos, mas falar deles também é importante. Pausa para o líquido que eu estou tosse. Seguindo. Explore as suas redes sociais. Essa é uma estratégia barata e, mais do que nunca, não é apenas uma opção. Ela se tornou obrigatória para qualquer tipo de negócio sem segmento. Daí as pessoas me perguntam, mas eu sou tímida. Eu detesto falar na rede social. Eu posto foto, mas eu não tenho coragem de falar porque eu sou muito tímida e eu não gosto de me expor. Eu sempre digo, se você resolveu ter um negócio, você precisa ou escolher um porta-voz do seu negócio, daí você contrata uma pessoa, ou você pega alguém do seu time que seja o porta-voz desse negócio, para que as pessoas consigam entender a sua marca relacionada a uma pessoa, quando a gente fala de personas, ou você vai ter que treinar. Até vou dar o exemplo da Dani aqui. A Dani não gostou de falar, agora tá falando que é uma beleza. Ela tá fazendo o curso lá com a Fabiana Scaranzi, tá falando lindamente, ela agora consegue falar da marca dela e tal. Existe treino para isso. Entre nós empreendedoras, eu diria que é sempre um risco quando a gente escolhe alguém para falar da nossa marca que não sejamos nós mesmos. Por quê? Se tudo der errado na marca, a gente está lá, certo? Então, eu sou MCM há 25 anos. Agora, dia 31 de agosto, eu completo 25 anos de empresa. Ninguém na empresa ficou tanto tempo quanto eu, certo? A empresa é minha, eu fundei. Então, tudo que se vê sobre a marca MCM, se vê sobre a Mônica Ximenes. Se eu colocasse um ator que vai falar da minha marca e eu tenho um contrato com ele que ele fala durante 5 anos, no momento que ele acabou esse contrato, ele vai trabalhar para o meu concorrente. Qual a perda de posicionamento de marca que eu vou ter a partir do momento que ele vai trabalhar para um concorrente ou vai fazer algum outro produto que não seja compatível com aquela que são as minhas ideias? Ou coloca uma pessoa que trabalha comigo há 10 anos, super confio e tal, mas chega um momento da vida que essa pessoa fala, olha, eu preciso seguir, ou você mesmo fala, chegamos num momento que preciso me separar de você. Ou acontecem fatalidades, né? E a pessoa, de repente, não está mais aqui. Então, para o empreendedor, eu sempre acho mais seguro que nós sejamos a voz da marca, que nós sejamos a persona que identifica a marca. As pessoas hoje olham para a MCM e olham para a Mônica. E olham para a construção que a Mônica tem feito.
E eu acho mais seguro que aconteça dessa forma. Mas entendo que para algumas coisas, para algumas pessoas é tão difícil que não rola. Então eu diria, beleza, encontre pessoas para poderem falar sobre a sua marca da mesma forma que você falaria, que tenham a mesma paixão, que transmitam pelos olhos, pela fala, pelas ações, aquilo que você transmite. Então seja inteligente nessa decisão, porque você precisa falar. Hoje, nas redes sociais, as pessoas interagem não só com fotinho, elas interagem com as pessoas falando, com as pessoas vendo, vivendo. Elas precisam saber, até a Maísa colocou aqui, acho que está no próximo. Vou para frente para depois voltar. Não se preocupe com a quantidade, mas sim com a qualidade dos seus seguidores. Seguidores leais estão ali porque o seu conteúdo é relevante para eles. Lembra? Eu falei, a gente falou de conteúdo. Eu não posso só vender o meu produto. Eu vendo este produto atrelado à realidade, ao que está acontecendo na concorrência, ao que acontece no mercado e o que acontece para que o negócio dele cresça. Eu trabalho sempre para o cliente. A minha visão é olhar o que o cliente precisa. A construção do Instagram e ganho de seguidores é um trabalho de formiguinha. Difícil às vezes, gente, porque se você não comprar lá o raio de seguidores, você vai continuar lá com 1.000 pessoas, enquanto você está vendo outro com 15 milhões. Mas daí vem Maísa e nos conta que... Mai, explica essa tela para a gente, por favor, do engajamento. Sim, Mo, bom dia a todas. Então, assim, eu uso bastante na estratégia das marcas, né, MCM e Mônica Ximenes, uma das ferramentas que faz essa função, que é a Social Blade, ela mostra para a gente o engajamento, que nada mais é que ela aponta ali o engajamento em termos de curtidas, comentários, salvamentos, e nem sempre o engajamento, aqui vocês vão ver a taxa do engajamento 0,07 da MAC Cosméticos, né? Olha só quantos seguidores a MAC tem, quase 2 milhões, e o engajamento baixíssimo. Essa ferramenta, ela trabalha com 0 a 10%, sendo que acima de 5% é muito alto o engajamento, quer dizer, as pessoas estão ali o tempo todo comentando, curtindo e tal. Já em contrapartida, a gente tem aqui uma pessoa com um pouco menos de 50 mil seguidores, que ela tem uma taxa altíssima. Ela dá dica aqui sobre feminilidade, ela é um conteúdo bastante voltado para o feminino, mas eu usei como exemplo porque ela tem pouquíssimos seguidores comparado a uma MAC, né? E uma taxa de engajamento muito alta. Vocês conseguem utilizar essa ferramenta Social Blade para fazer essa consulta, é gratuito, tá? Gratuito, é isso. Então, dá para você medir lá uma vez por mês o que você Sim. fez na ferramentazinha lá do seu Instagram. Isso. Estética do feed. Tem mais, peraí, deixa eu só voltar aqui não, eu vou falar desses dois e depois a Má fala do outro. E daí volto nesse. A quantidade não é a única coisa que a gente busca na vida. Claro que é importante, mas não é a única coisa que a gente busca na vida. Você precisa entender se as pessoas estão interagindo com aquilo que você está postando. Vocês sabem fazer isso no Instagram? Você já tem perfil profissional no Instagram? Porque lá você vê nos insights no seu Instagram e você vê quanto o seu conteúdo está sendo visto, publicado, salvo, printado. Então, no seu Instagram tem essa ferramentazinha lá do Ver Insights. E lá você consegue ver o que você precisa mudar. Tá funcionando ou não tá? Vou testar essa semana, vou fazer um post patrocinado. Testa uma semana, funcionou ou não funcionou? Essa semana eu vou gravar vídeos pessoais, então vou testar. Daí eu vou nessa ferramenta do Ver Insights para poder ver, tá funcionando ou não tá funcionando. E a gente vai mudando a estratégia de conteúdo com testes. Porque você pode fazer post simples, sem nenhum tipo de patrocínio, e daí você testa organicamente o que as pessoas estão se envolvendo com você ou não. Hoje isso é super importante, a gente conseguir medir, porque daí a gente altera o curso muito rapidamente, né? Rede social te dá essa possibilidade, é diferente de quando fazia campanha de mídia, olha, vamos lá, aposta, comprou 2 minutos da Globo. Daí espera um mês esse resultado para saber se funcionou ou se não funcionou, para poder mudar a estratégia. Nas redes sociais, você muda durante o dia. Fiz um post, entraram haters, falaram besteira, já entendi, esse aqui eu não posso. Ou, não, preciso, os haters também são importantes. Então, pera, vou segurar eles aqui um pouco com esse post. Fiz um post patrocinado que não deu visibilidade nenhuma, não criou mais acesso para o meu site. Então, tá. Então, qual é o objetivo do seu post? E que público você quer conversar para você poder desenhar o post pelo post, para poder saber qual é a estrutura dele, o que você quer comunicar com ele.
Daí aqui a Maísa já falou pra gente, a estética do feed. Eu até estava olhando o meu e falando, meu Deus, a gente precisa mudar tudo, né, Má? Porque agora tá uma bagunça, eu viajo, daí eu publico sozinha, e daí fica uma zona, porque as meninas é que publicam para mim, daí quando eu viajo, eu publico sozinha, vira uma zona. Então, a estética do feed fala muito sobre quem é a pessoa, quem é a empresa. Então, lá na MCM, por exemplo, eu tenho 2 Instagrams, certo? Eu tenho um da MCM, que posta coisas sobre conteúdo da MCM, conteúdo dos clientes, eventos que a gente está participando, eu reposto algumas coisas nos meus pessoais, e tenho a minha vida pessoal no meu Instagram. O cliente vê a minha vida pessoal, sim, comenta. Então, eu chego em reunião e ele fala, pô, eu vi que você viajou, você foi para a Turquia, cara, que legal, né? Me conta um pouco, foi bacana? Gera assunto, porque ele viu a minha vida pessoal. Do mesmo jeito que ele viu, eu vi que você terminou a montagem do evento de sementeiros. Foi bacana? Foi, não foi? Né? Eu vi que o Google fez não sei o que com você. Então, na minha rede social, eu reposto coisas da MCM. No feed da MCM, a gente tem tudo super organizadinho. No meu pessoal, como eu interfiro de vez em quando, daí dá uma bagunçadinha, mas a gente traz de volta e resolve. É importante porque as pessoas gostam de ver as coisas bonitas. O Instagram é uma ferramenta de beleza, né? Tudo que você vê bonito, você tem vontade de consumir. Então, a gente cuida desse feed para que as pessoas tenham vontade de consumir aquilo que você tem. Então, se a gente posta de qualquer jeito, não olha a imagem direito, faz o vídeo sem se preocupar. O meu vídeo falando é uma coisa, agora quando eu estou fazendo um vídeo de algum evento, de alguma coisa, se eu posto qualquer coisa, que aparece o pé da pessoa, começa pelo pé e pela janela e não mostra o que é, o que tem que ser visto, as pessoas perdem o interesse. Então, a gente tem que cuidar da qualidade daquilo que a gente está postando quando a gente está postando sobre a nossa marca. A gente tem que olhar para que as pessoas consigam ter desejo de continuar vendo. E a gente gosta do que é bonito, né? Isso é natural do ser humano. Então, a gente gosta do que é bonito. Então, isso é importante. Deixar um feed limpo, bonitinho, bem ajustado, fazer os destaques, né? Então, quando você coloca lá um monte de stories, que eles vão se perder em 24 horas, faça os destaques dos seus stories, porque daí a pessoa vai lá e ela consegue ver. Então, no meu tem lá, Nova York. Então, você entra lá nos stories de Nova York e você vai ver um monte de coisa sobre a cidade e a minha participação dentro da cidade, que eu já fiz por lá. Né? Viagem de férias com filho, então tem lá um destaque só para isso. Eventos, daí tem outro só para isso. Daí organiza para a pessoa entrar no seu feed e ela não ficar perdida. Estética do feed também passa uma mensagem, acabei de falar disso. Você explica essas duas para a gente, Má, por favor? Sim, então eu trouxe aqui 2 ferramentas, né? O Canva, que já é muito conhecido, é uma ferramenta muito popular, que você usa gratuitamente e você consegue fazer, sem ter experiência em design gráfico, você consegue fazer um post mais bem elaborado, mais bonitinho, né? Com a fonte adequada. E ali também tem o Preview, que é um aplicativo, é uma ferramenta, né? Um aplicativo muito interessante, gratuito também, que você consegue, antes de postar no seu Instagram, você consegue montar as imagens para saber como ele vai ficar. Ele te dá ali uma visão de antes de você postar. E aí, se ficar ok, você está aprovado postar, né? E são ferramentas gratuitas que eu trouxe aqui para dar de exemplo, que a gente usa bastante lá também. Que facilita a vida, né, gente? Porque não é Facilita todo demais. mundo que tem design criativo para poder fazer post, né? A gente na vida, eu até tenho, mas você acha que ele consegue trabalhar para mim? Não, ele consegue trabalhar para o negócio, né? Então tem lá a equipe de design da MCM, mas eles estão correndo com as entregas dos clientes e das coisas. Então isso aqui dá uma facilitada boa na vida da gente para a gente poder deixar bonitinho. E dá trabalho, né, gente? Assim, no final das contas, você fala quanto tempo do meu dia eu vou gastar fazendo isso. Então, quanto mais automático a gente consegue deixar, mais fácil. E daí, falando de automação, vou pular uma tela e depois a gente volta para dar inspiração. Má. E essa última ferramenta, que é a MLabs, para quem quer investir um pouquinho, né, que trabalha muito com Instagram, já tem um Instagram mais profissional, acho que vale super a pena, porque ela tem 2 funções, assim, que eu considero muito importantes. Uma é fazer o agendamento de post, então você planeja aí por um período, você não tem aquela preocupação no sábado, no domingo, vou ter que parar tudo para fazer um post, você consegue deixar agendado. E, além disso, ela tem o dashboard, né, as métricas muito precisas, muito ricas, e você consegue analisar bem essas métricas para você, igual a Mônica falou anteriormente, para você tomar decisões e ver para que caminho você vai
que caminho você vai seguir daí para frente, né? Então, ela é bem completa nesse sentido de métricas também. É isso. Vocês conhecem essa, gente, do MLabs? Alguém usa? Não? Facilita para deixar planejado o post. Você não precisa ficar desesperado do que eu vou postar no dia. Você faz um planejamento da semana, quais os assuntos você vai falar e deixa já tudo programadinho. E daí ele vai soltando para você nos dias que você precisa. E ela é uma ferramenta bem fácil de lidar, ela é bem intuitiva, bem tranquilinha de mexer mesmo. E já te dá os indicadores, então o custo é baixo, é barato, sim, não sei te dizer quanto. Quanto que tá isso, Má? Depende do plano, Mo, mas inicial é em torno de R$100, é bem básico mesmo. É barato. Já dá para fazer bastante coisa, E dá para você programar sua vida das redes sociais, sabe? Então a gente ganha tempo quando a gente consegue fazer isso. E daí bota lá o estagiáriozinho para ajudar, né? Discutir conteúdo e daí programa as coisas antes. Vou voltar para esse. Saiba comunicar com eficácia aquilo que você faz. Eu acho que a gente falou disso durante a apresentação inteira, né? Quais são as suas ideias, o que você quer comunicar, o que você quer que as pessoas percebam sobre você, qual é a sua expectativa de que ela olhou para sua marca, olhou para você, o que você está devolvendo. Então, isso é bem importante, né? Não é só o que eu acho sobre mim, é aquilo que eu consigo transmitir para que as pessoas queiram fazer negócios comigo. Estamos acabando para a gente poder fazer perguntas. A última só cuidado com as opiniões polêmicas nesse momento político ou de qualquer outra coisa. A gente colocou essa porque é um risco muito grande hoje. E eu não estou falando que a gente não pode se posicionar, porque cada um tem uma luta, tem que lutar por aquilo que acredita. Agora, se você vende produto ou serviço pela internet, você pode ser bloqueado muito rapidamente. Você conseguir resgatar sua conta de novo é um problema. Então, o seu posicionamento pode bloquear o seu negócio. E não é só de cancelamento porque a pessoa para de falar com você, né? Esse é um ponto super importante. Se eu quero vender, eu vou vender só para quem é de direita ou só para quem é de esquerda, ou o meu cliente está nos dois mundos e eu preciso me comunicar com eles. Não estou dizendo, é importante que a gente frise isso, que você não pode ter opinião política. Você pode ter. Cuidado para atrelar a sua opinião política à sua marca. Entendeu? Porque se você atrelar a sua opinião política à sua marca, você pode ter a sua conta bloqueada, você não consegue resgatar ela depois. E se o seu cliente tem uma opinião diferente da sua, ele te cancela. Então, faça suas lutas, use aquilo que você acredita das suas redes pessoais com cuidado, porque se elas estiverem atreladas umas às outras, você pode ter o seu perfil cancelado, bloqueado. E daí fica mais difícil, a não ser que você escolha, olha, daqui para frente eu só vendo para quem for de esquerda. Então, beleza. Daqui para frente eu só vendo se eu for de direita. Daí, beleza. Então, nas marcas, isso a gente tem que ter cuidado. No perfil pessoal, só lembre de deixar desassociadas as duas coisas, porque no seu perfil pessoal você pode dizer aquilo que você acredita. Vou fazer campanha porque eu acredito que o Brasil não pode ser mais desse jeito, então vou usar o meu perfil pessoal para poder dizer o que eu quero para poder mudar o mundo. Beleza. E tá tudo certo nisso. Só cuidado para você não atrelar a sua marca ao seu perfil pessoal, para que você não perca a sua conta, porque isso é uma coisa que tem acontecido repetidamente. As pessoas bloqueiam as contas por conta de opiniões políticas. Infelizmente, a gente tem radicalismos de todos os lados, e daí você pode ficar bloqueada à toa. Então, a gente só colocou esse alerta porque tem acontecido muito. Então, a gente tem que ficar atento para continuar vendendo, porque independentemente do governo que vá assumir, a gente tem que continuar trabalhando, a gente tem que continuar vivendo. Então, as opiniões pessoais são importantes, a transformação do Brasil e do mundo é importante, mas cuidado, era só um ponto de alerta para vocês. Muito obrigada, eu combinei que ia falar 40 minutos, falei um pouquinho mais, eu e Má, mas agora a gente abre espaço para quem quiser fazer perguntas. Eu vou fechar aqui a apresentação. Obrigada, e quem quiser fazer Mônica. perguntas, estamos aqui. Parabéns. Antes de abrir para as perguntas aqui, parabéns. Que bom que a gente começou logo cedinho, 9 e pouquinho, porque
como eu comentei, bastante conteúdo e você fala super bem também. Muito legal. Vamos abrir para as perguntas. Quem quiser abrir o microfone, fica à vontade, escrever no chat, eu leio. Eu. Bom, Mônica, eu sou sua fã, né? Desde o começo eu falo, quando eu crescer, eu quero ser que nem ela. Ela não Eu precisa também. fazer. Quero ser que nem você, Dã. Ah, tá bom. Não precisa fazer coisa com a Scaranzi, não, meu. Ela tem o dom, meu Deus. Pô, e o conteúdo também é excelente, Mônica. Muito obrigada. Deixa eu te perguntar, coisas da minha... Eu sou minha própria... Eu que me divulgo sozinha, eu que coloco no Insta, no LinkedIn, realmente é uma ferramenta gratuita e que tem uma visibilidade tremenda. E aí eu crio umas coisas na minha cabeça porque eu não tenho ninguém me assessorando. Aí eu queria saber se faz sentido isso que eu penso. Primeiro, eu tento colocar conteúdo só uma vez por semana e às vezes nem consigo uma vez por semana. Eu acho que quando eu dou enxurrada demais, eu perco o valor. Faz sentido isso? Outra coisa, prefiro eu escrever com as minhas palavras. Quando eu vejo, por exemplo, que tem uma usina aqui perto, e como tem outras metalúrgicas e tal, e que colocam, e você vê que é um conteúdo contratado, parece que eu não sinto nem muito interesse. Faz sentido isso também ou não? E Sobre outra prazos. pergunta, no LinkedIn, quando eu tinha um suporte de marketing, eu perguntei qual era o melhor dia para postar. Ele falou, quinta e sexta-feira. E aí, eu peguei e depois um dia eu postei na segunda, eu vi que na segunda-feira, assim, a visualização das empresas muito maior do que na quinta e na sexta. Eu queria saber se essas 3 perguntas minhas fazem sentido. Posso responder, Mo? Pode, Mar, eu ia te pedir isso. Eu respondo uma, mas pode responder no geral. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa coisa de os dias bons são esses ou aqueles, isso aí pode ser uma armadilha. O ideal é a gente sempre fazer testes. Poste sempre em dias diferentes e vá analisando as métricas. Então, a gente sempre tem que acompanhar isso aí também, porque às vezes o que é bom para um segmento não é bom para o outro. Às vezes, o meu conteúdo ele é mais explorado no fim de semana, né? Os meus seguidores estão mais presentes no fim de semana, às vezes no seu conteúdo ele está mais presente numa segunda. Então, a gente tem que sempre testar mesmo. Por isso que a gente tem aí os relatórios, as métricas, para poder estudar isso o tempo todo e ir adequando. E daí, sobre postar com um intervalo muito grande, não é recomendado, tá, Daniele? O ideal é que você esteja mais presente nas redes sociais, porque o seu público que te segue, ele realmente quer saber de você, do seu conhecimento, ele está ali realmente para ter esse conteúdo. E a gente tem que levar em conta, principalmente, que o Instagram, ele não entrega, ele entrega cada vez menos quando o seu conteúdo não está sendo impulsionado, quando você não está pagando por isso, né, para entregar. Então, ele entrega menos de 2%. Então, assim, tem gente que não vai nem ver o seu conteúdo se você postar só uma vez por semana. Então, tem que ter uma frequência maior, sim. E a terceira pergunta, me refresca, por favor, que eu esqueci. Que eu coloco com os meus posts, geralmente são bem... Sobre o ser pessoal, você mesmo escrever. Eu acho isso muito bacana, viu? Minha opinião, assim, particular mesmo. Eu acho que o público que está ali, ele sente isso, sabe? Quando é uma coisa encomendada, quando foi... sei lá, você pagou para pessoas escreverem para você, diferente de quando você está escrevendo ali com a sua alma, com a sua emoção, né? Com o seu conhecimento, eu acho que o público sente e valoriza mais. Eu acho isso bacana, sim. O meu exemplo do que eu faço é que tem muitos posts que as meninas escrevem o texto do tipo, vamos falar sobre literatura, tá? Um exemplo básico. E daí elas vão trazer referências para mim sobre literatura. Elas escrevem um texto, mas eu reescrevo com base no que elas fizeram de pesquisa. Porque eu tenho um jeito, eu sou advogada, né? Eu tenho o meu jeito de me comunicar, e as pessoas que me seguem acostumaram com esse meu jeito de falar. Então, eu reescrevo o que elas me mandam.
Tem mais perfeito, pergunta aqui Mônica. da Kátia. Eu faço isso mesmo também, ó. Eu peço para a engenharia montar o post, depois eu dou uma benzida, né, com o meu estilo e tá. Isso, o estilo. Obrigada, gente. Catinha perguntou Ama- aqui, para quem vende serviço, o que é melhor fazer? Se A expor, Marina amiga. também está com a mão Não fui eu que levantada. perguntei, não. Eu acho que é outra Não foi pessoa. você? Não, é que está com o meu nome. Eu estou com várias Foi a cartas. Kátia, né? Para Foi mim a- aparece como você. Mas Porque outras pessoas Alguém entraram clicou com no o meu link link. da ela- Kátia. Ela passou o link para várias pessoas que não estavam, inclusive para mim. E só aí que eu ficou teria- com o nome. É. Ah, alguém perguntou para quem vende serviço o que é melhor fazer. Eu acho que é o básico do que a gente falou. Eli, foi você, amor. Basicamente se expor, gente. Não tem jeito. A gente vende serviço, nós somos o produto que a gente está vendendo, né? Então, o negócio é se expor com a melhor qualidade possível e pensando no texto, pensando na estética, mas o negócio é se expor. Porque a gente não está vendendo máquina, né? Então, a gente tem que contar histórias. E lembra, eu acho que para mim isso é uma coisa super importante, que eu não falei, e daí eu vou aproveitar esse tempo. Storytelling. As pessoas se conectam com histórias. É assim que a gente consegue crescer. As pessoas se conectam com as nossas histórias. Então, a gente tem que aprender a contar essas histórias de diversas formas. Diversas vezes a mesma história, mudando algumas coisas, mas a gente tem que contar as histórias, porque é assim que as pessoas se conectam. Quando a gente vende serviço, nós mesmos somos o produto, então a gente tem que se expor. Marina está de mão levantada. Má, você quer perguntar? Bom dia. Bom dia, meu amor. Adorei a apresentação. Você é top, né? Morro de inveja. Não, inveja não. Morro de admiração. Linda. As minhas questões, eu fico vendo você falar, Mônica, e na minha cabeça fica assim a mil. Minhas questões basicamente, eu não consigo, não tenho essa coisa aí de vídeo, tenho essa dificuldade. Eu até percebo quando estou num ambiente mais confortável que eu desenvolvo, mas até hoje eu não consegui nem fazer o meu pitch para mandar aí para o WeConnect, para você ter uma ideia, que é só 3, 5 minutos. Então, tem bastante dificuldade, aí tem uma empresa contratada. É muito difícil, porque eles não captam a ideia, e quando eu vejo os posts, eu acho, tá uma merda. Bom, as minhas perguntas são, o meu trabalho é um trabalho que exige descrição. Eu não posso sair por aí fazendo propaganda que eu recolho produto com problema, certo? Então, eu tenho muita dificuldade de fazer essa divulgação do meu trabalho. Aí eles vão para o lado da logística, que não tem nada a ver com a logística que eu faço, então os posts não entregam o que a gente tem ideia. Eu tive um cara que trabalhou comigo um tempo e catou uma ideia minha, e hoje ele faz uma parte de um trabalho parecido com o meu. Aí hoje eu estou de pé com um post assim, você já teve um produto estragado? Você já ligou, não sei o quê? Aí eu fiquei meio chocada. Falei, eu estou sendo boba de não aproveitar essa oportunidade, porque nós trabalhamos com empresas como Nestlé, Unilever, Coca-Cola, Danone, e assim por aí vai. Eu fico pensando, gente, eles iam me matar, porque eu não posso falar que a gente retira produto com problema deles. Como é que eu vou fazer? Então, eu que estou sendo muito tradicional, e que se dane, vou fazer e pronto, ele não coloca o nome do cliente, mas na minha visão, ele está incentivando as pessoas a reclamarem do produto. E a gente, tecnicamente, não poderia fazer isso. E aí, o tempo também, entre a ideia que você tem e o tempo que a agência demora para fazer um texto, eu acho isso muito, muito demorado, se perde. Só que assim, eu tenho muitas ideias, mas eu não sou do tipo que sai escrevendo. Então, eu tenho que passar essa ideia para alguém fazer isso para mim. Então, essas são as minhas questões. O conteúdo, quando a gente quer, para mim, é um conteúdo sensível, e também um plano B, né? Para quem não consegue escrever as próprias divulgação. E também sobre impulsionamento, o quanto ele vale a pena ou não. Tá, impulsionamento a Mar responde. As duas primeiras coisas. Você viu agora essa postagem específica de um concorrente seu, mas você sabe o comportamento dos outros concorrentes? Como é que eles se posicionam?
Não, igual a mim, né? A gente Todo mundo pode quer. a gente vai falar do quê? Da importância da consumer experience, da importância de um atendimento humanizado, isso aqui, mas a gente nunca vai falar. Eu até fizemos um post há uma semana atrás, eu acho, do tipo, um cliente que tem uma questão com o produto, alguma coisa assim, bem atendido, ele traz um retorno e tal. Fizemos uma coisa assim mais fofa. Mas eu dei de pé com essa... Assim, sabe, você já teve um produto estragado? Eu achei essa palavra estragado. É complexo. Agora, o seu cliente está nas redes sociais, é aí que a sua rede social hoje é para posicionamento de marca, para venda de serviço. Como é que você se posiciona hoje? Quando você faz um post, você está pensando em quê? Em vender mais ou só continuar mostrando a história da sua empresa? Ou só não, né? Porque isso é super importante. Então, a gente está falando de relevância ou a gente está falando de venda? Eu não acredito que um cliente meu compre o meu serviço por causa de um post meu na rede social. Mas eu quero que a dinâmica seja atuante. Eu quero que, eventualmente, tenha posts que um gerente, um diretor de uma empresa para a qual eu trabalho acha aquele post relevante. Né? Então, eu tenho bastante... Nesse caso aí, desse cara aí que fez essa postagem, ele tem lá duas curtidas. Né? Mas me incomodou demais, porque a minha questão não é nem quanto ele está conseguindo avançar, a minha questão é mais se eu estou sendo muito tradicional, e hoje em dia se requer uma agressividade. Mas a pergunta que você me fez eu não acredito que uma empresa vá contratar o meu serviço por causa de uma rede social, mas eu acho que ela pode ter influência nas pessoas que me contratam, de ver a atuação da dinâmica na rede social. E todas elas estão nas redes Mondelez, por exemplo, é um cliente meu. Dia desses teve uma apresentação, inclusive, na WeConnect, sobre a compradora, falando de diversidade e tal e coisa. Então, se essa pessoa tem é linkada com as minhas páginas também, faz diferença para mim. Então, eu acho que daí a gente está falando de histórias institucionais, né? Assim, você tem que manter o institucional da sua empresa, usar cases como referência sem contar o problema, mas mostrando a solução, sem citar o nome. Eu iria por aí numa estratégia, assim, porque se você não, também não entendo que uma empresa que tem o porte dos seus clientes vai fazer com a contratação de serviço para o post de rede social, mas entendo que a relevância é importante, ele precisa te ver ativa. Então, eu iria nessa questão institucional, do que a gente faz, sem precisar dizer, porque de fato é sensível, eu não estou recolhendo produto estragado, mas eu estou recolhendo aquilo que não pode ser usado, e eu tenho a melhor entrega, eu sou discreta na hora de fazer de recolher, eu sou discreta na hora de incinerar produto, tem histórias que têm que ser contadas para poder mostrar a relevância do seu negócio, de quão profissional você é, e atrelar isso ao post institucional, a marca, e não a venda de serviço, porque eu não contrataria uma empresa que posta seu produto estragou, vem aqui que eu cuido. Né? Porque você vai marcar isso e coloca lá Nestlé, @Nestlé. Né? Alguém faz um comentário, aconteceu isso com a Coca-Cola, por exemplo, que inclusive é um cliente meu, mas alguém pode chegar e falar, né? Pegar o post dele e falar, então. Ele não está falando o nome do cliente que teve o problema estragado, mas um consumidor pode chegar lá e falar, é verdade, eu peguei uma Coca-Cola com um corpo estranho dentro, ou sei lá, ou comi um chocolate que quebrou meu dente, sei lá o que pode vir, né? Nessa porta. Tem mais gente perguntando, mas deixa só a Maísa. Responde para ela sobre impulsionamento, por favor. Tá bom. Eu acho que se você tem uma verba que não seja muito, possibilidade de impulsionar, que você pode colocar qualquer valor. E é muito positivo, sim. Primeiro, por causa disso que eu falei anteriormente, né? Que realmente o Instagram entrega cada vez menos, né? Menos de 2% ali do seu público que te segue vai ver o que você posta. E um outro fator também que é muito relevante é que você pode segmentar. Então, você vai encontrar ali perfis demográficos, né? Você quer focar no público masculino, de qual região, né?
Então, você pode segmentar e encontrar, chegar o mais próximo possível do público que você quer que veja o que você quer vender, enfim. Obrigada, Má. Agora tem Catinha e Lu ainda. Vamos, Catinha, por ordem alfabética. Rapidinho, bom dia, gente. Assim, eu não falei bom dia antes. Parabéns pela apresentação, Mônica e Maísa. Adorei, teve muita novidade para mim aqui. Aqui a gente tem uma agência contratada, né? Uma agência pequena, mas que faz nossas postagens no Instagram, no LinkedIn, publica texto, blog, faz um trabalho bem interessante. Só que eu não vejo resultado, sabe? Eu nunca fiz nenhuma venda assim pela rede social. A gente tem aqui, começou desde maio, fazer o acompanhamento de entrada de leads, né? O CDR. Só que assim, de 100% que entra, 80% é bem mal qualificado, sabe? Os nossos leads. E eu sempre fico com dúvida, porque eu não conheço muito. Eu queria entender assim, quais relatórios que eu tenho que pedir assim, para fazer análise. Porque eles não me apresentam muito relatório, mas aquele relatório que aparece nos insights mesmo das redes sociais, que é faixa etária e gênero. Isso não me diz muito, assim, sabe? Eu acho que tinha que ter mais informação, né? Eu não sei se vocês podiam me orientar, assim, quais relatórios que eu preciso entender melhor, pedir, né? Para até tomar uma decisão se eu continuo impulsionando, porque também é um dinheiro, é um recurso que todo mês, né, a gente acaba, não impulsiona muito, mas a gente gasta aí R$2.000 de impulsionamento. Não é muito, mas é um dinheiro, né? Todos os meses, e aí sem retorno, isso às vezes me incomoda um pouco, mas pela minha falta de conhecimento, às vezes eu não sei o que pedir para eles, para me demonstrar, né? O que a gente precisa continuar, qual direção, porque de repente, no meu negócio, a venda não vai ser por rede social, mas o institucional tem que se manter, e aí usar esse recurso para um outro canal de vendas, né? Um outro lugar, não sei. Só para entender, você é desculpa, Kátia, né? Kátia, você hoje investe toda a sua verba em redes sociais no Instagram? No Instagram e Facebook. E Facebook, tá. Nossa, assim, não vem muito... A qualidade de lead assim, é aquele que não te atende depois. Você liga, não te retorna, não responde e-mail, não responde mensagem. A gente tem que entender melhor o seu serviço, né? Aprofundar um pouquinho mais. Mas, assim, para a MCM, por exemplo, as métricas que eu analiso mais, a gente vê se o número de seguidores aumentou, né? O que a gente perdeu de seguidores e, principalmente, qual tipo de post que atraiu mais gente. Então, ali nos insights mesmo do Instagram, do Facebook, você consegue ter essas métricas, né? Quais foram os posts mais curtidos, mais comentados. O que a gente faz muito também na MCM? A gente divide por editorias. Então, como a gente tem uma variedade muito grande de assuntos, a gente faz um equilíbrio entre editorias. A gente tem lá umas 8 editorias, né? Que é igual a um jornal mesmo, né? Que a gente vai falar aqui de evento, vai falar de dicas, e a gente faz uma distribuição desse conteúdo de uma forma mais harmônica, para não falar só sobre um assunto, só sobre outro, e sempre pensando o que o meu público quer ouvir, o que ele quer aprender, o que ele quer saber de mim, e nunca pensando no que a empresa quer falar, né? No serviço que eu quero mostrar. Então, a gente tem essa preocupação. E as métricas direcionam bastante a gente nisso. Então, a gente analisa ali, post por post, esse aqui não teve engajamento, esse tipo de post não é o que o nosso público quer ver, entendeu? Entendi. Já me ajudou, porque eu vou perguntar. Eu penso, assim, como empreendedor, eu penso num outro aspecto. Eu acho que o seu Instagram é uma ferramenta de venda, sim, porque você trabalha com energia solar. Então, o que eles estão te dando de número só de perfil, tem mais coisa que o próprio Instagram te dá nos insights. Então, se você olhar lá o mapeamento, a curva de post, quem publicou, quem salvou o post, quem não salvou, qual é o horário que teve mais gente vendo. Então, isso tá fácil, porque o próprio Instagram entrega isso. O MLabs também entrega, então se você tiver um MLabs, você consegue ver muito mais relatório do que só 2 índices. Ele mostra um monte de índices para você avaliar. Mas eu acho que no nosso caso, como a empresa é nossa, o Instagram, o LinkedIn,
quando a gente publica, eles reforçam a nossa história. Então, necessariamente, eu não vou vender serviços MCM lá. Mas se eu fortaleço a minha história empreendedora como MCM, quando eu vou bater na porta de um cliente novo, ele me vê e compra o meu serviço. Entendi. Então, não necessariamente vai gerar lead para a própria MCM, entendeu? Eu também acho que isso nunca aconteceu, de eu pegar um cara que viu um post da MCM e ligou para a MCM, beleza, vamos comprar. Né? Nunca não, mas acho que uns 2 ou 3, é muito raro, tá? Os leads são sempre muito não qualificados, mas qualifica o post Mônica mais MCM. Eu sou a MCM, a MCM posta coisas, a Mônica posta coisas, e daí o cara tem uma percepção de mercado dessas duas personas que fazem ele comprar o serviço MCM. Entendeu? Então acaba sendo um post quase que institucional que não vai gerar lead para poder vender negócio naquele momento, mas me posiciona num outro lugar para a empresa querer autoridade ver depois. É que acho que é um pouco daquilo que a Mônica falou no início, né, do branding, a construção da marca, né? Então o Instagram ele tá vendendo ali a sua imagem também. Tudo isso ele está compondo entre diversos canais, estratégias. Ele está compondo como que você está sendo visto, como que sua imagem está sendo vendida, né? Entendi. Então, acho que não é uma estratégia isolada para geração de leads, mas ele faz parte desse todo. E conseguir seguidores tem que ser de forma orgânica mesmo, né? Orgânica. Inclusive, vou trazer uma curiosidade aqui para vocês. Tem gente que acha que... Acontece, às vezes, você... Não é comum, tá? Mas pode acontecer de você postar uma coisa e viralizar. E aí, você tinha ali 1.000 seguidores. 1.000 seguidores que eram muito fiéis a você, gostavam do seu conteúdo. E com esse post que viralizou, você ganhou 10.000 seguidores. Lembra do que eu falei no início, que hoje o Instagram entrega menos de 2%? Quando chegam essas 10.000 pessoas, porque você viralizou em um post, ele vai distribuir essa sua entrega entre esses 12.000. E aí, aqueles 1.000 que eram fiéis a você, muitas vezes eles nem estão recebendo mais. Então, assim, é bem complexo, é uma série de coisas, de estratégias que a gente tem que pensar, analisar, antes de sair publicando, né? Sim. Agora, dona Lu. Tudo bem, parabéns pela apresentação. Eu sou apaixonada por marketing, né? O pessoal fala que eu sou uma advogada marqueteira. É verdade, você faz isso super bem, viu, Lu? Mais ou menos, não tão bem quanto você. Mas assim, eu tenho uma grande dúvida, porque eu tenho o meu post do escritório também, eu tenho a rede do escritório e tenho a minha rede pessoal. Na advocacia, é um pouco diferente isso, porque assim, o meu escritório leva o meu nome, né? E assim, sinceramente, eu não gosto muito de misturar a minha rede pessoal com os meus clientes, porque a questão da advocacia ela é um pouco diferente de uma empresa de comunicação, eu tenho que ser mais reservada, né? Claro, tem muitas de vocês aqui que são minhas amigas na minha rede pessoal, porque são amigas, mas não porque são clientes, né? Então, e ao mesmo tempo eu penso daqui um tempo, né, de eu vender o escritório e eu continuar sendo uma pessoa que vai fazer uma consultoria, que vai ser a Luciana que dá palestra, que não vai ser a Luciana mais do Lima Lopes Cordella, né, lá na frente ainda, mais uns anos. Você acha interessante eu ter uma página da Luciana Lima Lopes Advogada? Ou você acha que é melhor mesmo eu ter a Luciana pessoa física que mistura tudo? Eu acho que o Google hoje entrega essa mistura. Assim, a pessoa vai te achar de qualquer jeito, entendeu? Ela pode não te seguir só no Instagram, mas ela vai te achar de alguma forma. Num post da WeConnect, ela vai te achar de alguma forma. Eu acho muito difícil ficar trabalhando com muitas páginas e muitos perfis, porque a gente acaba não comunicando nada direito em nenhum deles. Entendeu? A não ser que você tenha uma empresa especializada que trabalhe para você 100% do tempo para dizer, olha, isso aqui eu vou postar só no perfil pessoal, isso aqui só... Eu vou te contar a minha experiência. Eu tenho 2 perfis no Instagram. Um a gente cancelou, porque era o Mônica Ximenes MCM, chamava, sei lá, oficial, acho que era oficial. Não dava, porque as coisas se misturavam, as pessoas me viam nos lugares, daí eu tinha que estar pensando, bom, agora eu vou postar um negócio só profissional, uma coisa só pessoal, então aqui eu tenho meu filho, aqui eu não tenho meu filho, mas nós somos seres humanos integrais e as pessoas querem saber da nossa vida, não querem saber. Sim. Então, se a gente vai usar o perfil profissional, para mim é a MCM, é a minha empresa.
Se um dia eu conseguir vender e der tudo certo, seja lindo, barará, barará, a pessoa comprou aquele perfil, que teve a Mônica durante esse tempo todo, que teve a Mônica construindo a imagem da empresa, juntamente com a minha imagem pessoal, para eu poder ser reconhecida no mercado, além da MCM. Mas eu acho muito difícil trabalhar conteúdos diferentes para muitos perfis. Então, Sim. eu, pessoalmente, acho que hoje as coisas se misturam, porque Tá. esse é o mundo. E o teu perfil pessoal é aberto? O meu hoje mas eu sou uma pessoa de marketing, né? Eu sou uma pessoa de comunicação. Eu, como advogado, se eu fosse advogado, o meu não seria aberto. Entendi. Entendeu? Daí o que eu acho que você pode repostar no seu perfil pessoal as coisas que você quer que sejam do perfil profissional. Então, teve entendi. uma conquista incrível do Lima Lopes Advocacia. Então, esse negócio incrível eu reposto na minha rede pessoal. Tá? Mas eu mantenho lá o arquivo das coisas incríveis que eu estou fazendo profissionais. Porque Legal. o seu segmento de fato, até diferente. perde a credibilidade, né? Se você começa a Exatamente. publicar tudo, eu acho que perde um pouco da credibilidade. Exatamente. Legal, obrigada. Opinião. Obrigada. Obrigada e parabéns, Maísa, também, que foi fantástico, viu? Sou de parabéns. Obrigada, amor. Obrigada. Vamos, Danzinha, porque já são 10h15. A gente já passou, né, Lu? Mas Vamos fala, deixar Danzinha. da Dani como última, pode ser? Tá, pode. Mônica, em relação ao meu... Estava falando de perfil profissional e pessoal. A Daniele, particularmente, tem muito mais contato no LinkedIn do que a Projetos, inclusive no Instagram. Então, o que eu faço? Tudo que eu coloco no meu pessoal, eu replico na Projetos. E aí, assim, vez ou outra, eu coloco alguma coisa minha pessoal no meu Instagram particular. O LinkedIn meu é só profissional. Como Projetos e Daniele estão replicados. Né? Você acha que tem alguma coisa demais? Porque meu Instagram eu estou usando para a empresa também, porque a Projetos tem muito poucos seguidores. E eu rodo mais. Então, eu acho que a questão de ter pouco seguidor é exatamente porque a gente gasta mais tempo no nosso perfil pessoal do que no perfil profissional, porque nós somos pessoas. Então, a nossa história de relação com o mundo é mais fácil da gente contar do que a gente ficar contando sobre o trabalho o tempo todo. Como no seu caso, você que posta tudo, daí fica mesmo difícil. É mais fácil publicar no pessoal e repostar no outro. Hoje, na MCM, a gente tem uma estrutura, então eu não posto nada para MCM. Porque hoje eu tenho a Maísa para poder fazer, ela tem uma equipe, ela tem uma pessoa que faz edição de vídeo, a gente tem a área de criação que dá suporte para ela, então a gente tem o perfil MCM, eu não encosto nele, tá? Eu encosto no meu de pessoa física e eles mexem também no meu, mas o da MCM é lá, e daí é o contrário, porque eu reposto o que a MCM fez no meu perfil pessoal, mas é porque eu tenho uma equipe cuidando só desse perfil profissional. Mas é mais fácil, como ser humano, pensar na história. Daí você vai ter muito mais seguidor te seguindo porque eles querem ouvir a sua história. E daí você reposta lá. Eu só acho complexo a gente fazer repost de dado pessoal para o LinkedIn. E eu acho que você faz bem, viu? Eu acho que você deixa, do que eu vejo das suas redes, eu acho que o seu LinkedIn está bem bonitinho, porque tem coisas profissionais, projetos acontecendo, relações, todas profissionais. Então, eu não vejo nenhuma grande dúvida, eu não vejo nenhum grande problema. E eu acho que a gente só tem que ter em mente o tempo todo o que a gente quer fazer com a rede social. A rede social é institucional, vai falar da minha marca, conta o dia a dia ou é venda? Porque se for venda, o único jeito é impulsionar. Entendeu? Se você quer vender produto ou serviço, você tem que pagar por isso. Porque é isso que a Maísa falou, eles não distribuem. Né? O conteúdo não é distribuído. Então, se você não pagar impulsionamento, não vai acontecer. Então, eu tenho uma amiga que está construindo agora uma marca de roupas fitness orgânicas, barará, 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 barará. O único jeito dela conseguir vender mais é botando muito dinheiro nisso. Entendeu? Porque daí o conteúdo dela vai ser disparado para mais gente vai ver e ela consegue. Mas é um e-commerce, né? O perfil dela é um e-commerce. O nosso aqui, nenhum de nós faz e-commerce. Né? O nosso trabalho é muito institucional, é uma venda muito diferente do vender sutiã e calcinha, ou vender nada, né? Posso dar uma sugestão, Dani? Até eu, no meu escritório, eu posto muito sobre as pessoas que trabalham lá. E isso dá um engajamento legal, porque entra daí na rede de todas as pessoas. Então, a advogada está fazendo 12 anos no escritório.
Então, reforça os teus serviços, que são pessoas que estão há bastante tempo, e isso traz bastante gente, né? Porque traz a rede inteira daquela pessoa, não só da Luciana, né? Então, mas isso aí, Lu, você não conhece meu time aqui. A mais tecnológica aqui sou eu. Ninguém. Um dia eu virei para eles e falei: se vocês não tiverem, se vocês não entrarem no LinkedIn, eu vou matar vocês. Porque tudo, assim, parece que lá do tempo do onça. Eu falo, gente, eu que sou a velha e vocês que estão por fora das coisas. Então, para mim, já não é diferente do time que anda com você. Mas, ó, quando vocês virem alguma barbaridade aí, por favor, me avisa. A gente liga. Fala, Dani, tira isso. Gente, obrigada demais. Obrigada Não, por terem me conversar ouvido. mais. Muito bom, Mônica. Obrigada, Mônica. Tá? Foi E maravilhoso. Maísa, olha, Parabéns, Maísa. né? Porque... Maísa, dando um gás para a gente poder fazer essa apresentação. Obrigada, Má, foi ótimo. Obrigada pela participação aqui com a gente, porque dúvidas técnicas a gente tem que perguntar para ela mesma. Mas foi ótimo, super Foi obrigada, ótimo. gente. Deixa eu falar uma coisa. Eu não sei se todo mundo... Vocês têm o prêmio do LinkedIn? Assinam o prêmio? Tenho. Assino o prêmio. Não. Eu tenho. O tipo de assinatura. Assinatura Estou achando que é um premium. prêmio. É a assinatura premium do LinkedIn. Sim, tenho. Tá. Tenho. Porque eu, através disso, que eu vejo... Quem estava falando aqui? A Kátia. Como eu posto, eu vejo as empresas, eu vejo... Acabo pulsando mais, porque a gente acaba... Eu uso o LinkedIn como... É a minha rede social, entendeu? Eu não entro no Facebook. E ali eu vejo os compradores, de onde eles estavam, para onde eles foram. Então, quando a gente faz, você acaba circulando mais naquele lugar, né? E fora que o Premium dá um monte de curso também gratuito, né, Mônica? Então, é barato e é muito interessante. Na MCM a gente vê taxa de abertura, quem clicou, quem viu, quem não viu. Então, soltamos newsletter, qual a empresa que mais olhou, quem entrou no nosso site, no LinkedIn, quem está fuçando, quanto tempo está gastando no nosso perfil. A gente consegue medir todas essas coisas. E a ferramenta hoje é muito útil, né? O próprio LinkedIn também dispara hoje um monte de métricas para a gente conseguir caminhar. Obrigada, meninas. Obrigada, Mônica. Um prazer, foi bom demais. Parabéns. Tá gravado, então vai ser editado, publicado nos canais da WeConnect e espero vocês na próxima. Lu, parabéns pelo vídeo das apresentações, ficou lindo no YouTube, viu? Obrigada. Vocês viram? Quem não viu, veja, porque tá lindo a apresentação de todas nós lá no último pitch. Ficou bem legal. Quero ver. Tá, beijo. Obrigada, gente. Tchau. Fim de semana. Tchau. Tchau.